Bem-vindos a mais um novo episódio de João Coseu. Naquele episódio de hoje, que é o episódio de Hora de um Bem Fazer, esse episódio de hoje nos fala de jornada de posicionamento. Posicionamento é uma jornada. É que a botiga posiciona, ele é uma jornada para a botiga naquela posição que você tem que estar. Efetivamente, o processo de jornada de posicionamento, ele tem 4 etapas principais. Primeira etapa é você saber quem é que é. Segunda etapa é entender cábula, ele põe uma jornada bastante complexo, por isso mesmo que é cábulazinha. Você sabe quem é que é. Depois você tem que descobrir o prazer, satisfação na fase, você xingue pelo preenchimento. Depois, terceira etapa, você também descobrir que as ferramentas que você adquire ao longo de sua experiência de vida e que as muitas experiências que você tem que ter aquele cinturão de ferramentas que só você tem. E por fim, você tem que fazer uma junção de tudo que escusa. Ou seja, quando você faz a junção de tudo que escusa, quem é que é, coisa que terá o prazer na fase, que as ferramentas que você tem, você por fim descobre o propósito. Ao descobrir o propósito, automaticamente você começa a te posicionar na ponto que você deve estar. Posiciona realmente como empreendimento, como negócio, como marca pessoal e também como pessoa e indivíduo, não coletivo, não sociedade. Aquela era a sua introdução. Agora, para efeito de compreender melhor que esse conceito ali, mal que você chega lá, você fazer uma jornada, você mostrou que é o processo efetivamente, então só fala assim é fácil. Só fala assim é fácil, sendo uma jornada para hoje, coisa que realmente que é jornada. Você tem um caso de estudo, que é caso de estudo naquela situação ali, em mim, não sei se é o próprio caso de estudo, nada melhor que fala de minha jornada, para você perceber como que funciona o posicionamento. Então, quem é que é? Aquela descoberta de quem é que realmente é. Ele é um processo, é aquela descoberta de por vezes, não sei, entra em termos mais complexos, então usa máscaras. Desde pequenote, então começa a usar máscaras, tipo, quando consigo inserir num grupo, você acaba para adquirir características daquele grupo, para depois estar inserido nele, e você acaba para usar máscaras. E às vezes você fuge de quem é que realmente é. E com o passar do tempo, quanto mais ano você passa, mais máscara você usa para você adapta a realidade que você está envolvente, adapta a sociedade, adapta a grupos que você está inserido, e é um processo de adaptação que acaba com usa muito máscara. E quanto mais máscara você usa, mais longe você fica de quem é que é. Quando você fala de máscara, não você fala de facilidade, não você fala de muitas coisas lá, não você fala de máscara mesmo que não acaba por usa para não poder seguir vive e insere na sociedade. Não tem algo usa máscara. Que a primeira etapa, ele começa a trazer as máscaras para descobrir quem é que realmente é. Aquele é um processo fácil. Nem a caso pessoal foi uma jornada, obviamente demora da noite para o dia, dura-se muito tempo com meios que estava inserido, me era muito expansiva para aqueles meios, que os meios eram muito contraentes, eram meios de contração, que eu estava deixando expandir, e tive que contrair me mesmo para poder inserir naqueles meios e para poder seguir em turma e basta, não? Está na sociedade, não? Mas que está falando. E porque os meios, e para que as coisas assim bata perde minha essência, vai desencontro de mim, vai desencontro de aquela criança que me era, quando me era pequenote, muito expansiva, bata contrai, cada vez se contrai mais para morrer, me era muito expansiva para locais que bem. Cada local que bem, me era muito expansiva para eles, acaba para contrair mim mesmo para morrer circunstâncias. E de tanto contrair, fuge de mim mesmo. Mas a única forma real de eu encontrar o mesmo é o bem para dentro e eu encontro aquele alguém, encontro aquele criança que está dentro, o pequenininho, que
eu tenho conseguido encontrar características de aquela criança que ela era bom, mas não faz mais autêntico, mas também mesmo ao longo do período de utilização daquelas máscaras para estar na sociedade, você acaba para também identifica pontos de quem é que é. E o processo é que é fácil, você tem que enfraquecer, você tem que, quando você quer fazer uma coisa que faz, mas não para uma rebeldia, mas para uma porque quer você sente o que quer fazer. Tem que saber enfraquecer que você tem que falar. Você tem que saber amar a cabeça, dar o mesmo amor próprio, cuida de você mesmo e saber pôr os limites para pessoas que invadem o espaço. E você também tem que saber respeitar o limite daquele outro para você ser invasivo. Porque quando você é invasivo, tanto de um ponto quanto pelo outro, você acaba para criar conexões tóxicas e não saudáveis, tanto para o outro como para aquela outra pessoa. Então, por isso é um processo profundo de autoanálise e autoobservação. Nem é caso concreto, o processo não foi obrigado. Foi obrigado porque quanto mais longe você fica de você, mais o corpo está contrai e depois se manifesta com problemas de saúde e depois também outros problemas que é depressão e burnout e tudo que as coisas assim. Eu tive depressão muitos anos, tive burnout e aquele tema difícil ele fala, mas faz parte, né? Tive tudo que as coisas assim no processo depressivo, burnout, literalmente, pessoas já gostam de cima antiga, peso 80 quilos, sem comer nada. E era literalmente o corpo te inflama, porque estava distante da minha essência. E depois começam outros problemas de saúde, problemas no sistema digestivo, e foi realmente obrigado a parar. Meu processo começou com escuta do meu corpo, priorizem o bem-estar, e aos poucos depois entrega essa camada de sentir o corpo, estar presente no corpo, começa a estar bem para que as outra parte mais profunda de sentimento e de Magda falou, parte profunda bem para que esse sentimento bem de ouvir, começa a estar presente no momento e analisa por que se comporta assim, porque ao estar presente você consegue identificar que esse momento que você por que a coisa está acontecendo comigo? Quer dizer que a minha certa fase que você leva aquela acontece. Então começa um processo de questionamento. E está até encontro o mesmo. E sim, que é o fator dessa amiga, ao cuidar da minha saúde, começa até desperta a curiosidade para aquela área de saúde ainda mais chill, mistura entre curso, entre uma formação de técnica de nutrição e chega a um ponto que sim, procura ajuda externa, mas ajuda externa que foi realmente ajuda, mas ajuda um bocadinho, mas tive que tomar controle, é mim que está controlando o bem-estar no final do dia. E estávamos, chega a um ponto que estava ali uns 3 artigos científicos por dia sobre a área de saúde digestiva, tudo que é parte como que o processo funciona, estava ali também coisas de medicina chinesa, medicina ayurveda, não viram máquina de leitura. Aquela etapa ela foi interessante porque ela dá uma aptidão de leitura diagonal super rápido e gosta mesmo de alguém que está usando não tapar informação ainda mais fácil que antes. Nunca tive problema de capa informação fácil, mas aquele processo lá, aquele procura incessante de bem-estar, percebe por que só tem as coisas ali, vão querer curar em corpo físico, né? Obrigando a expandir a mente e adquirir mais conhecimento e sim, também obrigado a conectar com a minha parte criativa, porque começa a tomar rédeas de situação de alimentação e fazer comida, coisa que o corpo queria comer, de facto. E quando para, não te chega lá, aceitar o corpo às vezes que até quer comer coisa que está de facto. E ele tem que fazer reação, por isso está sentindo disposição com o corpo que quer que comida. E foi um processo complexo de autodescoberta, mas ele exige não foi obrigado, né? Aquela depressão obriga vai parente, inevitavelmente, burnout obriga ainda mais teu, e sim, chega a um estado que literalmente tinha ataques de pânico e a ansiedade, ficava num canto no socorro, com um monte de trem, sentado lá, tá chorando com um monte de trem.
foi um processo, mas foi importante para uma que ela obriga a vai parento forçosamente. Idealmente é bom, porque o deixa chegar naquele ponto lá. Se você que você sempre desgastar, o corpo está sempre cansado, sempre fazendo nada, só começa a ter engorda, sempre não falou claramente. Jovem ajuda. Tem profissionais excelentes que podem ajudar na área, terapeutas que te ajudam naquela parte emocional, para regular as emoções. Quando começa aquele processo de regular as emoções, e começa a descobrir, estar presente no momento, então começa a aos poucos trazer essa camada para o consciente e saber quem é que é. Ferramentas muito importantes que usa foi meditação. Meditação foi extremamente importante. Meditação é movimento. Meditação em movimento é quando está a fazer yoga, quando está a fazer caminhar, você está presente no momento, principalmente que essa caminhada. Caminhada foi... Era tipo... Me vira que viciada na caminhada. Nunca te imagina. Todo santo dia. 1h30 de caminhada. Seja, não, 5 ali para amanhã. Vai na geada, na friasa, no Portugal. Chega bem para a caminhada de chuva. Toma aquela chuva friasa no corpo, mas é assim mesmo. Ela era tipo terapia de choque para mim. Mas essa cada um tem seu processo. Tá, vai descobrir que ele é bom, mas se você sente que você está ser contraído, que você expandiu, então você é muito cansado, sem razão aparente, então aconselho vivamente a ajuda externa, ou começa simplesmente a tapar e fica presente no momento. E às vezes presença no momento é simples, porque já foi tudo aquela jornada interna levando a ser health coach, porque a gente tem que ajudar a seguir mais que elas deixam mais para que as outras etapa ou não. Mas uma coisa que não é fácil de pôr no presente momento é simplesmente o banho, vou fazer um chá com aroma assim floral, sabe? Vou para, antes de beber aquele chá, sente aquele aroma daquele chá, sente, inspira aquele aroma, sente aquele aroma, te preencheu 1 minutinho, depois começa a beber o chá devagar nas calmas, sempre te sente aquele aroma, sabe? Te sente aquele chá quentinho, estando dentro do corpo. Aquela é uma meditação super simples e super eficiente, porque ela te ajuda facilmente a voltar para o presente momento, e principalmente se no local de trabalho se gosta de agitar, ele é uma forma fácil de fazer aquele pausa, às vezes vai tomar café. Café é bom, é interessante, também ele tem seu papel, mas tá tomando aquele chá que te relaxou, então volta para o presente momento mais fácil, já sabe, também vira aquele viciado na chá, ainda mesmo você chá é sábio. E então, que ele é tudo um processo que leva esse tempo, mas tem que começar. Primeira etapa é estar presente no momento. Quando você estiver presente no momento, que eu consigo bater, analisa. E que coisa é importante, porque deixa bem claro, como um gosto de artigo científico, que ele na neurociência já se comprova que ele é aquela parte de inteligência, que é metacognitivo, que é a capacidade de estar presente no momento e fazer análise do momento, ser o próprio observador. Ele ativa regiões de cérebro que normalmente nunca te usa. E você está expandindo a capacidade cognitiva. Eles são só para além daquele benefício de botar o encontro com a cabeça, ele te ajudou também a expandir mente e cognitivamente. Por isso, aquela é a primeira etapa, que é uma etapa fácil. Depois passa aquela etapa, né? Na segunda etapa é descobrir que as coisas que terão prazer na fase, então a gente sabe. Aquela etapa ali foi super interessante, bom, é aquela etapa que te vira aquela criança curiosa. Então começa a experimenta coisas de... Naquela etapa ali experimenta o projeto. A etapa ali foi uma etapa de experimentação de projeto, quando descobre que as coisas que tá dando gozo fazer. Experimenta muita coisa. Primeiro, sempre tive aquele bichinho lá desde pequenote, eu lembro-me pequenote, imagina-me na rádio, para um programa de rádio, sempre um rádio fascinante. E quando eu estava com essa história na rádio, que eu estava fazendo esse conto, que era super interessante, ainda fica a fazer, eu imaginava, sempre um gosto de poder de som.
Você tem interações você tem interações realmente que era produtivo, sempre gostei de conversa com pessoas, sempre foi um bom ouvinte, mas também vira e sempre soube fazer as questões, tipo, a pessoa também está fala comigo, ele está partir, sempre está fazendo questão com essa minha tipo, ele barra raciocina. Sempre foi assim. Que é uma característica que sempre teve, desde pequenote, desde criança, sempre foi assim. E então, aquela parte ali, assim, descobri que essa coisa que está tarangoso na fase. Foi uma parte de descoberta. E, por minha jornada, a parte de descobrir que recuperem o sistema digestivo, porque o sistema digestivo estava mal, está flechadão. Alguém que sabe realmente de conseguir produzir suco gástrico, o estômago sabe, funciona em condições, tive que ir bem para a parte holístico e começa a aprofundar em alimentos fermentados, estuda que as bactérias interessantes e fascinantes que tem naqueles alimentos fermentados, começa a fazer os alimentos fermentados, começa a fazer kefir, queijo, começa a fazer queijo maturado também, começa também a pesquisa, fazer gasoto, fazer tofu, fazer kombucha, fazer coisas muito vira fermentado, e fazer vinagre também, e começa a ter uma carinha a fazer cerveja também, começa e refrigerantes também, é natural. E começa a estar bem naquele universo assim que era para recuperar toda a minha flora intestinal. Por isso que a flora, deixando para nos explicou, por isso que a flora intestinal basicamente é o microbiota, que as bactérias, bom, aquele equilíbrio que tem entre as bactérias que são na flora, no intestino, até mesmo tem uma flora no estômago, tem tudo que é flora, ele equilibra que as bactérias que tem dentro do corpo, para o corpo poder funcionar em condições. E sim, começa tudo que é pesquisa, tá fazendo, coisa super interessante. Falei, não, aquela coisa que tem que partir, tem certeza que tem não dificuldade em mim. Então começa lá meu projeto que no início era a época de Covid. Começa em projeto de cantinhos fermentados, que era especificamente para alimento fermentado. Começa a fazer, muito interessante, mas depois que ela foi as primeiras barreiras passando que fazia filmagem para falar com a audiência e tudo as coisas lá. Foi interessante porque ele tive que entrar na zona de conforto, porque embora a pessoa já fala assim, gosta de jancar, né? E antes de um feature mesmo achou, e era simpática, mas ao mesmo tempo depois me tornou uma pessoa bastante tímida e fechada. Super tímida, super. Eu fico assim, imagina. Sou gente assim, era tímida e fechada. Sempre fui também introvertida, mas depois eu fico muito mais introvertida. E sim, que eles me ajudam a quebrar aquela parte lá de minha introversão. Me fica um pouquinho mais extrovertida. Não. Ele basta desbloquear para falar à frente de câmera, para falar para frente de câmera. Não sou de outro lado. Imaginou que um sapato com um completo estranho. Tem que ultrapassar uma barreira interna. A bolsa da fala dentro de um câmera, que é a sua antiga própria. Tudo que é fator assim, todo aquele cantinho de experimentar fica jornada que ele vai a descobrir que ele passa aquela barreira lá, porque lá ao descobrir quem que é, começa a fazer aquela pesquisa, depois quem gosta, bata automaticamente quebra as barreiras internas e emocionais no processo de autodescoberta e coisa que está dando prazer na fase. E foi super interessante o projeto lá, mas depois bem aquele Lilian, perfeccionista, mãe de consistência que era fácil, e com o trabalho, porque precisava de trabalho também, e tudo que cara que estava da carreira, o projeto acabou ficando stand-by, né? Tenta fazer workshops, que funciona. Foi um chapado, uma outra frase, vou falar na cara, aquela doeu. Mas aquilo foi um processo, aquela etapa assim, e que depois, assim, como a Chanfron estava trabalhando no setor alimentar, como designer gráfica, no departamento de marketing, na cozinha, cadeia de supermercados gourmet,
e que tinha bastante coisa de produtos internacionais, parte de garrafeira, vinho, tudo. E aquele trabalho lá foi super interessante porque ele obriga a mistura tudo que é alimento e tudo que é gastronomia internacional. E obviamente, como um curioso aqui, começa a experimentar fazer na casa, não? E sim, e tinha que misturar. Percebe? E depois, obviamente, que ela também dá aquela faísca para aquela parte de perceber a alimentação mais direito e conciliar com o Zé, quem sabe, está passa internamente na mente, no corpo. E que ele pesquisa de parte de cantinhos fermentados, já era simplesmente uma pesquisa por gozo e sim, depois não queria virar uma coisa mais perfeccionista, porque não queria ajuda pessoas demais, né, mas cansava de ter feito. Provavelmente cansava na audiência, certo, né, na altura, mas foi super interessante aquele projeto lá, foi super interessante porque foi aquele, foi aquele cataclismo para sair de zona de conforto para pesquisa outras áreas de conhecimento, que era aquele que já tinha aqui bem, minha formação, minha licenciatura na... Deixa eu beber um copo d'água. Minha licenciatura na design industrial e minha mestrado na engenharia e gestão industrial e sim, também já tive experiência na banca, trabalho ali na Calver na banco e já fui funcionária bancária e assim, já tem aquele meio estruturado de, sempre foi tive mente de engenharia e que as coisas assim e também saí de zona de conforto, também alturas que foi obrigado, que tive que sair de parte de design de produto e tive que ir para aquela parte de design gráfico, quer dizer, áreas correlacionar, mas diferente, completamente diferente, é diferente, mas é correlacionar igual. E sim, por isso tem aquele vertente de pensa moda designer e também pensa moda engenheiro e tem aquele mente metódico sistêmico ao mesmo tempo, mente para trazer resultado para a realidade e trazer coisa para a realidade de forma simplificada possível. E então, voltando então, sim, aquela assim foi uma etapa interessante, bom, ele assim, um bichinho que já estava dentro de mim, porque eu lembro quando eu era pequenote, então falava e queria fazer a fisioterapia, queria ter formação na fisioterapia, também já falei que queria ser professor e todas as coisas lá. Quando eu era criança, e obviamente criança naquela etapa, também eu falei que queria ser cientista, mas depois, quando eu descobri que tinha muita área de ciência, eu falei, moça, quem crê? Então, já começa a derivar, ou não? Voltando, então aquele projeto ele foi super interessante porque ele desbloqueou bastante coisas internas, mas depois foi uma hora de envolvente, carga de trabalho, etc. Eu tive que pôr na stand-by. Mas também nunca desisti dele, por isso que eu adquiri que a formação de técnica de nutrição, porque também acho que estava limitante só a foca no alimento fermentado, porque era mais complexo que lá. E com a tudo que ele é jogo que era gozo. Mas hoje ele nem acaso, é gozo é servir ao próximo. Era um prazer, não hoje aquele alguém está desperta, está cuida dele mesmo e está ser autêntico, está ser ele mesmo. No final do dia, e sempre também as pequenas dão gozo ajuda ao próximo, servir. E moda, vai alguém ajuda ele levanta. Aquele que sempre dá gozo faz. E assim, aquele projeto de sim foi interessante porque ele ponta, pega aquele tinta tu vês aquele gozo de ajudar ao próximo de um fora e também ele ponta únicas coisas que ele gostava na infância, porque sempre gosta de estar na palco mas nunca foi. Sempre gostei de estar na spotlight, mas nunca estive. Sempre gostei de partilhar conhecimento, porque nós ainda lembrava. Na escola, eu era aquele que trava tudo em dúvida. Eu era aquele que partilhava sempre conhecimento, mas não necessariamente na escola, porque não aqui, na universidade, sempre partilhava conhecimento. E você partilha. Você partilha com você, muita experiência, com os conhecimentos, e ajuda a pessoa a ter aquela percepção de forma a simplificar. Então, aquela etapa ele sim foi importante para descobrir que as coisas que estavam em gozo. Foi um processo de pesquisa. Foi
tive que pesquisar diferentes coisas para recuperar aquele gozo. Porque quando eu trabalho no design gráfico, eu trabalhava naquele... por um canto eu trabalhava na área de design gráfico, no departamento de marketing, mas então fazia design de marketing e design gráfico. Design de marketing, eu quer dizer, design de marketing é quando tu trabalha como estrategista de marketing e tem aquela ferramenta de design que tu faz as coisas de design. Então fazia tanto que ele assim, e então fazia aquela outra parte. E lá naquela empresa, cria-se toda a estratégia para entrar nas redes sociais, estratégia de comunicação, que está seguindo vocês missão e valor, e cria mesmo tudo seja atualização e consolidação de realmente esses brand book e esses livros de marca, e faz tudo com a coleção e cria as regras, embora que as regras já não sabia automaticamente, mas cria aquela estrutura, é sempre bom, e obviamente acaba por pôr outros pequenas peças e evita incongruências dentro de marca. Foi que sim, fazer tudo que é parte da estratégia de marketing, design, e quando como designer tu sempre tinha um projeto para apresentar para uma campanha, então fazer tudo aquele caminho para aquele projeto como marketeer, e ao mesmo tempo depois então trazer aquela parte de design para depois hoje aqui a comunicação começa a ser complexo para chegar a essa audiência, e sempre chegava a uma solução simples que te permitia facilmente não aplica e ter uma comunicação congruente. Assim, então de hoje, é que eles sempre permitem que a etapa de gozo, de descobrir o que gosta de fazer, é importante. Então deixou aquele exercício ali. Na segunda etapa, ele sim, tem diferentes formas. Mim começa a visita em infância. É bom visita para a infância, eu sinto que esse momento na infância eu sinto gozo a fazer coisas. Mas também visita que esse pequeno momento durante a vida que faz coisas que realmente dão prazer, satisfação. Ou então simplesmente fazer um bocadinho de exploração curiosa para até descobrir que as coisas que terão prazer na fase. Agora então, passa para a terceira etapa. Terceira etapa é descobre boas ferramentas. Ao longo de boa jornada, você adquire ferramentas. Você adquire ferramenta tanto de interações com pessoas, ferramenta tanto de forma como autodidata e de busca conhecimento, adquire ferramentas de experiências de boa, da experiência de vida, você adquire ferramentas de boa escolaridade e textura, você adquire ferramentas na tudo. O cinturão de ferramentas e coisa que eu tenho. Aquela parte ali, sim, eu consigo encontrar o skill set, aptidão. Então, o vídeo aqui está falando aquela parte ali, sim, de descobrir os aptidão, está falando mais profundamente e de que as etapas para eu conseguir ter um caminho para descobrir. Eu sempre falei ali para mim, se não vídeo nunca mais acaba, vídeo e aquele episódio ali que acaba. Tá? Então deixou o link para o jogo, aquele episódio ali, se bullshit que eu vou querer bem mais a fundo. Agora, se não é caso, vou voltar para casa de estudo, que é mim. Então, e sim, as ferramentas. Lembra-me, as ferramentas também tem que ser coisas que dão aquele spark, aquele satisfação e gosto quando sabes a fazer. Sempre um gosto de projeto. Sempre um gosto de trabalho comum e sempre um gosto de trazer coisa para a realidade. Minha carreira, disciplina favorita na design industrial era a disciplina de projeto. Eu gostava, não adoro estar na oficina, não adoro fazer as coisas. A parte da observação é interessante, a parte de fazer aquele desenho para trazer aquele objeto para a realidade e depois começa a fazer, faz esse protótipo, faz esse teste. É simplesmente fascinante. Sempre gostei da coisa, traz coisas para a realidade, de mente para ser para bem para a realidade de facto. E ao mesmo tempo também sempre gostei da parte de gestão e a parte também financeira, tá? Também a parte de economia super fascinante. E gosto de sistemas, uma pessoa metódica. Uma pessoa metódica, gosto de sistemas. Um bocadinho perfeccionista, né? Mas vira fazer questão de não que eu vou fatar na cara para um par, isso não. Mas profissão, chega à conclusão, a profissão está bem depois.
e com prática, a perfeição te chega e a perfeição que até existe de facto. E tem que ter uma consistência para que usa acontece. Então, que as lenhas, ferramentas a nível de escolaridade, que já tinha essa aptidão também na mim, porque desde que nós te lembra, porque nós tínhamos a fazer réplica de cama de mamãe com o papá. Te lembra, inclusive, tinha um planta lá na casa que não sabia minha que eu brincava com boneca. Não sei o que fazer, então montava. Tinha as bonecas, mas que tinha que fazer mobília, que as coisas lecionam. Tinha algumas cozinhas, mas era tchau. E então, apanhava, fazia meu modelo de esse objeto. Não te lembra fazer réplica, cama de mamãe com o papá, fica igual. E então montava tudo que casa, espetacular. Depois em casa, fazia aquela cinta. Da flama, jangan kau brincar mais com boneca, tu botar a boneca para lá. Ainda construiu aquela casa. Eu lembro também uma vez que me fazia uma coisa interessante. Era um planta grande que tinha lá na casa, um panho, fazia uma casa da árvore para boneca, né? Um bicho de boneca, vamos fazer bicho de planta, tudo bonita, vamos fazer de cama de rede, vamos fazer uma casa completa. Fica super, super interessante, super interessante. Vamos fazer lá ser habitat, na casa, na árvore, que iam fazer para boneca. A árvore era que a planta, óbvio. Foi super interessante. Lá sempre tive que faísca. Lá que as coisas eram boas, na fase de tapanha, ela não é fácil de descobrir. Sempre fui projetista. E lá vai para a área de projetos. Lá design de produto industrial, e depois veio para engenharia e gestão industrial e que a parte de indústria é super, super fascinante e boa, já que as coisas estão bem para a realidade, de modo que a indústria funciona. Que sistema é tipo um ecossistema que tudo funciona em sincronia. Está criando um ambiente, uma natureza. É super interessante aquela parte lá assim. E aquela parte de gestão, e dando também aquele fator de conseguir gerir projetos, fazer também bem na design do trabalho e gestão de projetos, deadlines e tem metas realistas. Às vezes não queremos metas, diga-se de passagem, impossível. Então cria metas realistas, faz e simplifica para poder executar e implementa na realidade e imensas ferramentas super interessantes que mistura. Super interessante, super e lá são outras ferramentas, também tive ferramentas e a parte metódica também, naquela parte de banca, dá umas ferramentas também para perceber aquele setor de investimento, de crédito bancário, de escusa, e também na área de gestão, e também que tive bastante carreira na universidade, coisa de criar projetos de negócios e fazer análise de investimento e tudo que as coisas assim, porque é bom como gestor industrial tem que saber fazer análise de investimento, porque ele é empresa, que a indústria até tem pontos que ele tem que fazer investimento em equipamentos e ele tem que saber amortizar aquele investimento ao longo do período de tempo X, blá blá blá, dessa pode pegar aquele assunto e vira técnico. E aquelas são as ferramentas que vai adquirir na minha jornada. E depois, com um trabalho como designer freelancer, depois eu trabalho como designer freelancer, gráfica, e acabo por ser autodidata naquela parte de design gráfico, aprendi tudo que as coisas, embora já na base de design já será que as coisas assim, mas design gráfico é mais a fundo, naqueles pormenor de cores, etc, etc. E embora desenvolve que a sensibilidade mais eu aprendi trabalho tudo que é software, de Adobe, e sim, na área de design, efetivamente, eu estava fascinada, mas eu era capaz de criar identidade visual e marca. Porque sempre a marca é importante para uma marca, é cara. Marca é boa, te apresenta para o mundo. E basicamente é aquilo. E que nem as ferramentas que vai adquirir minha experiência profissional. Eu trabalho no departamento de marketing. E como designer gráfico e como designer de marketing, lá expandindo a parte técnica de design gráfico a nível de detalhes de design, sempre foi detalhista, não fica mais ainda, e expandindo consideravelmente a parte estratégica, sempre foi estratégica, deve sempre fica ainda mais estratégica e sabe criar um plano que realmente funciona e
cria consistência e tudo isso lá. Que sim, essa ferramenta de mundo profissional. E tinha esse projeto, tinha aquele projeto Cantinho de Fermentados nela, que ela foi dando ferramentas diferentes, ele ponta tem um contato diferente de que parte de trabalho de redes sociais, que é diferente do trabalho como uma empresa, quanto trabalha com uma boa pessoalmente, ele ponta traturunhas mais crescer mim para a audiência. E sim, ele desperta aquele bichinho de fazer conteúdo, porque sempre que se faz, a gente tenta fazer blog, não tive né? Ele tem aquele bichinho, sempre gosta de escrever, sempre gosta de escrita, partilha informação, e ele ponta a fazer formação, ele dá aquele bichinho para fazer formação na técnica de nutrição, para bem aquela leitura constante de artigos científicos a nível de corpo humano e nas bactérias, tudo isso, começa a ter ler livros na área de anatomia mais profunda, fisiologia, e tudo que se parte lá de complexidade no ser humano, e também começa a textura mais que a parte de medicina chinesa, medicina ayurveda, e tudo que e junta aquelas informações. E em cabo também para formaçãozinha de coaching, e começa a expandir mesmo o projeto para coisa de coach outras pessoas. Aquela parte foi super interessante porque me aplica uma aptidão que já tinha naturalmente, que era aquela aptidão de escuta de pessoas. Mas gosto para que ele trazia ferramenta em a bagagem de sistemas de vir analítico para ajudar pessoas a vir analítico em relação a eles mesmos, para começar a fazer mudança nas suas vidas. O projeto continua a ser Cantinho de Fermentados na altura, ele estende por algum tempo com isso, e inclusive estive na 2 programas de televisão, não que se lembra o nome daquele televisão, deixem os links se quiser hoje aquele link de aquele tempo lá, e com ele. Aquela foi bastante expansivo, a experiência na televisão, entrevista na televisão, foi expansivo. E sim, fazia workshops com show cooking, super interessante, fazia workshops em um workbook não, um e-book sobre como essa mudança na boa alimentação através de pequeno almoço. E então deixem os links como que ele é uma etapa de meu que já deixa para trás, mas nós decidimos que aquele e-book é útil e pode ajudar muito alguém que pode estar também dele. Então deixa o link também na descrição para nós fazer download gratuito e nós aproveita aquele linha de aquele tempo lá que ele faz, porque ele te ajuda a mudar consideravelmente a nossa perspectiva de nosso corpo e começa a fazer as mudanças na nossa vida. E tudo que ele sim mal pode, não só fala de minha experiência, conta a história para hoje, que ele é uma jornada que não na terceira etapa de descobrir as ferramentas. E tudo que ele sim cria essa ferramenta e começa depois analisam as ferramentas. E sim, coaching foi super interessante. Eu trabalho com grupos de mais de 30 pessoas a fazer coaching, e coaching do grupo fazia parte motivacional, sempre junto, mas ainda conta, mas que coisa era desgastante. E estava a eliminar outras partes de meu. E foi uma jornada. Mas ele ponta descobrir também a faísca de servir ao próximo. E sempre acho que a parte de negócio e empreendimento ser bastante importante para mudar o todo, o coletivo. Porque quando pensa assim, está conseguindo mudar o mundo, mas também quando o empreendedor está trazer inovação, está fazer mudanças no envolvente e te ajuda a ter uma mudança ainda mais impactante. E de lá, retorna para Cabo Verde, e gosta, não falha. Ponto 4. O que quero? Qual é a boa missão? Qual é a boa missão? Então, primeiro, descobrir quem é que minha. Segundo, descobrir que as pessoas terão prazer na fase. Terceiro, descobrem essa ferramenta. E gosto. Qual é a missão? Aquela 4ª etapa. Aquela etapa ali é uma etapa
ficar fácil, tem que saber juntar tudo que se usa para criar aquela única oferta que é boa para trazer para o mercado. E ainda falou claramente, na criação dessa oferta, primeiro não queria ir para a área de saúde outra vez, health coach, mas às vezes mais holístico, porque ele parte não só de alimentação, mas também de o corpo, escuta ativa do corpo e aquela parte de meditação, que era uma coisa que a gente estava a explorar no Portugal. Mas a gente chamaram para bem para Cabo Verde, com a gente que ele quem tem a audiência e a gente que ele quem tem mudança para fazer. Porque o ambiente lá estava da ficção. A gente que, Morgan da Flow, a gente que tinha bagagem, assim, eu usei uma jornada, mas assim, sei, fazer, levar uma mala, uma carregar de conhecimento para bem trazer para a terra, para nosso país. Então, a gente tinha que se dar em volta, porque não tinha alguma coisa para fazer. Foi um processo de descoberta, sim. Descobri outras nuances de Cabo Verde depois de tanto tempo fora, porque tive 15 anos fora de Cabo Verde, e foi interessante porque depois ali começou a junta, mas ao mesmo tempo parte experimenta que as diferentes coisas. Ali começa também a descobrir a parte artística que estava a fichar, que me estia a expandir, porque tinha os médios internos, e começa a fazer a exploração artística, projetos de decore, porque a parte artística acabou e deixa de existir, por favor. Se você quiser saber a parte artística, então deixa link também, deixa link de outra coisa para quem é curioso, que quiser de ouvir mais a fundo a parte artística, como é que está. É um processo. E começa primeiro com apareceu uma oportunidade de lecionar na universidade, que inclusive chega na mim que exatamente aquela unidade curricular que tinha que dar para a ponta chega na punha esse negócio, e que é política de preço e produto para meninas de marketing, e que depois junta, basicamente junta todo o conhecimento para fazer aquela aula e ajudando a mente, e começa a fazer aquela estrutura, processo de junção de tudo as valências. Mas durante o processo também estava a explorar aquela parte de coaching holístico, holístico como nós um todo, e inclusive vou fazer um canal de YouTube relativamente a isso. Quem é curioso e quiser baixar o canal, pode baixar, porque esse vídeo que está lá é bastante útil e pode ajudar bastante na qualquer etapa que você estiver. E sim, depois ensine mais aquela, porque aquela área a gente tem que é limitante, a gente tem que ter mais do que ela, porque é uma pessoa bastante analítica, observadora, e só junta pontos facilmente, junta informação, é bom na correlação, a informação ajuda, tem aquele spark, aquele faísca para obter ideia. E nota claramente, ao Benin, claramente tinha um problema no mercado que era pessoas conseguem sair do mundo de mente e trazer coisa para a realidade, mas trazer de forma mais simples possível para conseguir aplica, porque senão você fica naquela parte difícil e depois está caindo naquela mentalidade, esse investimento externo para começar uma coisa. Enche aquela necessidade no mercado e te junta tudo no cinturão de ferramentas para assim, aquela ideia ali de tronco seu, e que enche claramente que a missão é conseguir pessoas já têm aquela claridade de hoje, diferentes perspectivas. Basicamente eu consigo hoje aquelas perspectivas e eu sei de que ele complicou uma outra cria na cabeça, com a final do dia coisa de trazer coisa para a realidade. Se eu simplificar, ele é simples, é que tem muita complexidade. E como uma mídia faz seu projeto, como designer, acho que eu faço uns 300 projetos, mas todo projeto que eu estou fazendo, um cliente tem uma ideia que só traz para a realidade. Para além que me faz dentro da trabalho no mundo empresarial, que me faz como freelancer, me faz tchau. Porque tu imagina, tive uma altura que eu trabalhava 16 horas por dia. 16 horas por dia como freelancer. Por isso muito projeto que me traz para a realidade. Muito. E que ele dele, sim, inclusive se eu traz gosto para a realidade,
Ninguém tem ele 10 gosta, não tinha ele, eu tinha 10 anos atrás, me lembro, não tive aquele dele, não tive ele. Mas na altura, não estava pronto para ele, me sinto de segurança, me sinto uma cara lá. Lá está quem passa por aquele jornal e vendo para cá o ver, vem trazer aqueles pepitas de ouro, pandanhos, fazem parte da minha jornada. E já descobrem a missão. Já sinto claramente. Então, aquela aventura ali do podcast, que principalmente podcast na Cabo Verde, que é uma audiência difícil, porque está a saber métricas e que a parte analítica, que realmente funciona. Mas está tendo resultados, se mesmo, usa essa cor espetacular, está melhor que não esperava, e está direito e está também em Espanha, com certeza. E mas foi necessário um passo para trocar jornada ali, pão, com chiminé, para sempre dizer que terá amigoso, terá um gozo de servir ao próximo. E hoje é que ele fez que não pode quando botar desperta, hoje é que é diferente perspectiva. Depois tive que ir bem para e analisar tudo que essa ferramenta que tem na mente. Só mim que tem que a ferramenta, ninguém vai conseguir substituir a ferramenta, coisa que me coisa que não está conseguindo trazer. E depois, a última etapa foi juntar tudo que essa coisa lá. Na juntas surge com o seu. Que podcast, criação de conteúdo e partilha para ajudar pessoas nesse processo. E gostam de expande para prestações de serviço, de mentorias. Já começo agora com o workshop, meu workshop é uma mini mentoria, que expande não mentoria para ajudou nessa próxima etapa, depois de criar aquela estrutura inicial, e para abrir o que é faísca, para continuar. Então, no workshop basicamente ajudou sair daquela mente de complicação e entrar naquela mente de simplificação. Quando entra na mente de simplificação, você consegue implementar a coisa na realidade. E não consegue trabalhar tanto com empresa, com pequenos empreendimentos que surgem, ou empresas também mais grandes e que querem entrar no mercado, que no mundo empresarial, então ajudou no processo no processo de criar uma nova oferta para o mercado. Eu analiso a estrutura de um empreendimento, como é que isso funciona, como é que a oferta está na realidade, está a ser posicionada e melhor a boa oferta para a linha mais que o real posicionamento e você dizer que realmente o empreendimento está ali para fazer. No final de tudo que acaba no propósito. E a nível de pequenos empreendimentos, ou que sempre surgem desde onde é que aquele movimento que está sendo na nossa cabeça naquela fase inicial. Ele é um processo, para fazer da noite depois demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, sim, ele demora esse tempo, mas tem que começar. Quando começa a simplificar ele, depois tu acaba, caminho está a construir, e sim, aquela ideia inicial está chega. Porque a primeira ideia que não tem é sempre muito complexo, não se lembra que a primeira ideia que tive que a coisa era super complexo, mas não simplificar para uma coisa que realmente consiga implementar de forma simples. Igual assim, isso hoje que essa parte mais complexa também está chegando a mim. E aos poucos essa está a ser implementada, não está corre e para fazer coisa fácil, não. Só faz no ritmo que ainda consiga trazer para ele e também que o mercado consiga responder direito a coisa que você traz. Porque se o mercado responde direito a coisa que você faz, só corre que risco sempre de o produto que dá certo. E encontrar a missão, que é claramente servir ao próximo e ajuda aquele próximo empreendedor encontra seu propósito alinhado e traz esse negócio da alma. Obviamente o Messi trabalha naquela parte interna de bobo Messi, que ele é comigo que está fazendo, mas não te ajudou a encontrar aquele faísca que tem dentro de bobo para trazer aquele empreendimento alinhado com o bobo. Lembra? Nunca cria coisa só para criar, nunca cria coisas que te alinham com o bobo, porque se uma coisa que te alinha com o bobo, ele dura mais seu tempo. É uma coisa sustentável a longo prazo, porque te deixa porque te perde interesse, porque ele é bom, disse lá, é bom. De perde interesse em ser bom, porque te perde. Se você perde interesse em ser bom, tem paixão para ser bom, está um cagaço, está um bom empreendimento também. Porque ele é bom, ele é uma extensão de bom. Então, o meu projeto de um seu, ele é uma extensão de mim.
Acho que isso é animal. Por que se pode falar, Badiu? Que ele é um processo de ostentação para a minha, não cria na praia. E na São Vicente, as minhas de São Antônio. Sempre fala, mas São Pedro na casa. Mas também fala, Badiu na rua. E tudo que cada uma das línguas tem essa forma, tem essa energia diferente. Badiu tem uma energia de ação. E mesmo aquela energia de ação, para coisa que você está vendo. Tudo que as línguas têm essa importância. E essa aqui é uma ferramenta aqui, então. Adaptabilidade com línguas. Tá fala mais com língua, tá fala mais com crioulo, tá fala mais com, tá fala português, tá fala inglês, tá percebe francês. E que lenha cinturão de ferramenta. Não sabemos os tudo. Não sabemos as línguas é o poder. Lembra, a língua é o poder que abriu porta. Que elas são as ferramentas que essa aplica. Só ali naquela circunstância de envolver se aplica a ferramenta de língua. E essa escusa é uma junção de que escusa com a coisa junto que escusa realmente para hoje é o propósito, para sentir. Mas quando simplifica para trás e para a realidade aquela ideia de aquele empreendimento, começa a implementa claridade, tá vendo? Tu sente claramente que ele é um propósito. E que ele que se sente gosta. Aquela é uma etapa que literalmente naquele episódio nessa desbloqueia internamente e não se ali para trás e coisas alinhadas com a nossa essência. Quanto mais alinhado você estiver, coisas mais conscientes também para o mundo. Isso é na hora de parar com empreendimentos inconsequentes. Isso é na hora de trazer coisas com consciência. Isso é na hora de ser consciente dos atos, de coisas que não faz, e trazer coisas que realmente tem consciência nele. Então pensa com consciência que tem nenhuma agenda de interesse simplesmente econômico, outro interesse qualquer. Trazer coisas com consciência. Ele é ato de servir. Ao servir, usei aquele outro que chegou bom, por saber de coração, de essência, de alma, de ser. Então, que ele já fala, nós outras etapas são fazer o zoom, primeira etapa, na ficha, fazer o zoom, para poder fazer aquele bulazinho, aquele cábulazinho, para o bubai, para o bubai começa a ter jogo naquela fase do jornada, você dizer que pode ferramenta que eu pode encontrar para cada etapa, sabendo a ferramenta, tem um processo de descoberta lá, que é a ferramenta que eu vou ter tirar no voo. Confia, ok? Tenho certeza, mas te tira. Se que vídeo ele tira na boa, porque eu tenho que confiar. Então, primeira etapa, eu sei quem é que eu é. Tem que ir para dentro. Só remando, tem que falar que ele tem que ir para dentro, tem que ir bem em frente à escuridão, os demônios, as emoções para poder ser vida. Infelizmente, é que lá. Tem outro caminho. Se eu queria fazer, se cada um pode encontrar apoio no processo e pessoas que trocam as ferramentas para ajudar que o processo ser mais suave. Mas eu tenho que fazer, enquanto que eu fazer, nunca tem contra quem é que eu é. Depois, descubra que as coisas que terão prazer e gozo na fase, que é um processo de exploração e também recorda parte de vida que sente gozo e satisfação, que normalmente está lá na infância. Ou não, depende de cada um, normalmente está lá na infância. Depois, descobre que é o cinturão de ferramenta que eu tenho. Que cinturão, que bagagem de vida dou, que tornou aquele rendimento, aquele reparador que é só bom de conseguir ser. Usei que é essa ferramenta. E na final, sente, usei que eu quero, qual que é a boa missão, qual que é o bom propósito. E naquele que junta tudo que as etapas anteriores, junta aquela parte que usei que terá satisfação e prazer. E você junta boas ferramentas e você sente realmente qual que é o bom propósito. Usei que tem para trás para a realidade e mostra que você posiciona na boa essência, na boa ser, na boa autenticidade. E ser amor. Só que ele não falou, ser bom. Traz que as coisas que é só bom que eu consigo. Então, deixou até o próximo episódio. Que episódio foi longo. Fala, tchau. Foi uma coisa bastante íntima e pessoal. Mas nada melhor do que, em vez de só o conceito, dar um exemplo prático e real para realmente eu percebo que cada etapa é. Porque enquanto eu percebo que cada etapa é, nunca eu consigo ganhar para ele direito. E
Storytelling, história, conta uma história, uma experiência, um caso de estudo é a melhor forma de conseguir percepcionar as etapas de forma mais profunda, sempre anda para ele, de facto, para depois você estar pronto para cozer que você está esperando. O caminho que eu tenho que andar, que jornada eu tenho que fazer. Então, te deixando show. Até o próximo episódio.